Olá, queridos, como que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem, espero que todo mundo esteja saudável. E aí a gente precisa continuar a nossa matéria, né, queridos? Eu tô gravando esse vídeo pela 10ª vez e eu espero que dessa vez dê certo. Continuando o que a gente estava fazendo antes de parar por causa da pandemia, e é também a continuidade do exercício que eu coloquei para vocês na plataforma, o exercício de português da semana passada. A gente vai começar a falar de transitividade verbal. Vocês lembram que a gente estava falando de complementos, né? Complemento verbal, complemento nominal, e agora a gente vai precisar focar um pouco nos verbos, nos tipos de verbo e como eles se relacionam com os outros termos da oração. Então vamos lá. Primeiramente, o que é transitividade verbal? É a necessidade apresentada por alguns verbos de ter um complemento. Então, quando a gente tem um verbo que pede um complemento, por exemplo, o verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguém, gosta de alguma coisa, não é? Posso falar, eu gosto de você. Eu não posso só falar eu gosto, né? Falta alguma coisa aí para completar o sentido desse verbo. E essa coisa que falta é o complemento. Então, o verbo gostar exige um complemento, então a gente chama de verbo transitivo. Quando o verbo não exige um complemento, quando o sentido dele é completo, sem qualquer outra coisa, esse verbo é um verbo intransitivo. Então, por exemplo, eu caí. Essa frase, essa oração, tem o seu sentido completo. O verbo cair aí não precisa de nenhum complemento. Vamos lá. A transitividade ou intransitividade de um verbo sempre depende do contexto em que ele está empregado e do sentido que apresenta naquele contexto. Eu estou falando isso porque alguns sites trazem listas, por exemplo, de verbos intransitivos. E não dá para confiar 100% nessas listas, porque tudo vai depender da relação que o verbo tem com os outros termos da oração. Tá? Nesse próximo slide tem um exemplo desse ponto específico. Vamos olhar esses exemplos aqui do meio. O bêbado virou o copo. Verbo transitivo. Verbo virar aqui. Por que ele é um verbo transitivo? Porque aqui, nesse contexto, ele exige um complemento. Nessa oração aqui, o bêbado virou o copo, o sentido só está completo se a gente tem o complemento, o copo. Se eu falo para vocês, o bêbado virou, vocês iam me perguntar, virou o quê? Porque quem vira, vira alguma coisa, né? No caso aqui, o copo. Então, se o verbo exigir um complemento, ele é um verbo transitivo. Agora, olha só como o mesmo verbo, em um outro contexto, pode mudar a sua classificação. O jogo virou. Esse verbo aqui é um verbo intransitivo, porque ele não precisa de um complemento para completar o seu sentido. Todo mundo entende essa frase, o jogo virou, não é? Dentro de um contexto específico, a gente entende o que está sendo dito sem que seja necessário colocar qualquer complemento aqui. Então, se não precisa de complemento, verbo intransitivo. E essas outras orações aqui são alguns exemplos, né, de verbos que exigem complemento. Então, por exemplo, no meio da poesia esqueci uns versos. Esqueci, verbo esquecer. Quem esquece, esquece alguma coisa, esquece alguém. Então, ele exige um complemento. Se ele exige um complemento, ele é um verbo transitivo. A professora de geografia só gostava de nós. Quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa. Então, se o verbo exige um complemento, ele é um verbo transitivo. Aqui embaixo tem um outro tipo de verbo, é o verbo de ligação. Ele tem esse nome porque a função dele é unicamente ligar o sujeito a uma característica, a uma qualidade desse sujeito. Então, a menina parecia uma boneca. Uma boneca é a qualidade, é a característica do sujeito a menina. Então, esse verbo aqui ele é um verbo de ligação.
Normalmente esses verbos são um pouco mais vazios de significado, porque eles cumprem bem essa função de só ligar uma coisa na outra, né? No caso, o sujeito, isso aqui a gente não diz que é predicado, isso aqui a gente diz que é o predicativo do sujeito. Mas lá no finalzinho a gente vai entender um pouco melhor os verbos de ligação, tá? Como que a gente pode, então, classificar os verbos? No que diz respeito aos seus complementos, os verbos podem ser classificados como intransitivos, aqueles que eu falei que não precisam de complemento para ter o seu sentido completo. Eles podem ser transitivos, e aí dentro dos transitivos a gente tem os verbos... Dentro dos verbos transitivos, a gente tem transitivo direto, indireto e direto e indireto ao mesmo tempo. A gente tem os verbos intransitivos e a gente tem os verbos de ligação. Verbos intransitivos. Os verbos intransitivos são aqueles que não precisam de complemento. São aqueles que não precisam de complemento para ter sentido. Dizemos que eles possuem um sentido completo nas orações. Veja, Alice dançou, o jogo virou, as flores morreram, a mensagem não chegou, o avião caiu. Nenhum desses verbos aí apresenta qualquer complemento e ainda assim a gente consegue entender o que é dito nessa oração, sem qualquer prejuízo. Então, esses verbos a gente fala que são os verbos intransitivos. Agora vamos para os verbos transitivos indiretos e o objeto indireto. Quando um verbo se liga ao seu complemento por meio de uma preposição, dizemos que ele é um verbo transitivo indireto, que a gente coloca essa sigla, VTI. E o seu complemento se chama objeto indireto. Veja o exemplo. A professora de geografia só gostava de nós. Gostava é o verbo que exige um complemento, a gente já sabe, né? Então, ele é um verbo transitivo indireto, porque ele pede um complemento que tem uma preposição. Quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa. Esse de é uma preposição. Então, se o verbo exige um complemento com preposição, aqui, ó, ele é um verbo transitivo indireto, tá? Porque esse verbo não se liga ao objeto diretamente, tem uma preposição aí no meio deles. Então, a gente diz que esse é um verbo transitivo indireto, tá? O objeto indireto é o termo que se liga indiretamente, isto é, por meio de uma preposição, a um verbo transitivo. Vamos com calma. Esse aqui é o nosso objeto direto, tá? Porque ele é o termo que completa o sentido do verbo. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Ele é aquele complemento que a gente estava estudando lá atrás, lembram? A professora de geografia só gostava de nós. Qual é o complemento desse verbo aqui? Gostava de nós, esse é o complemento. Só que aqui, no caso, eu estou chamando esse complemento de objeto indireto, tá bom? Porque esse complemento, ele tem uma preposição, esse verbo exige uma preposição. Ah, professora, mas o que é a preposição? Não sei, vamos lá. Vamos descobrir. Preposição é uma palavra que liga duas outras palavras, de forma que o sentido da primeira é completado pela segunda. São estas as principais preposições da língua portuguesa: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, per, sem, sob, sobre e traz. Isso aqui, essa lista, vocês podem decorar, tá, gente? Essa é uma lista fixa. Preposição é uma classe de palavra fechada, quer dizer, não vão entrar novas palavras dentro dessa classe, quer dizer, a gente não vai criar novas preposições. Então, isso aqui ajuda se vocês memorizarem. E aí eu vou voltar o slide para a gente rever aqui o primeiro exemplo. A professora de geografia só gostava de nós. A preposição de aqui, ó,
fazendo a ligação entre duas palavras, tá vendo? Em que uma completa o sentido da outra, em que a segunda completa o sentido da primeira, tá? Vamos lá. Verbos transitivos indiretos e objeto indireto ainda. Mais alguns exemplos. Bancos investem em tecnologia. Quem investe em alguma coisa. Então, se esse verbo exige um complemento, ele é um verbo transitivo. Se o complemento tem uma preposição, ele é um verbo transitivo indireto, tá? O verbo transitivo indireto exige um objeto indireto também. Então, o complemento desse verbo é o que a gente chama de objeto indireto, no nosso caso. Bancos investem em tecnologia. Investem, verbo transitivo indireto, em tecnologia, objeto direto. Jovens falam sobre bullying. Preposição sobre aqui. Quem fala, fala sobre alguma coisa. Então, o verbo falar, nesse caso, é um verbo transitivo indireto, porque está pedindo um complemento com preposição, tá? Então, vamos lá. Verbo transitivo indireto, objeto indireto, sobre bullying. Assista a séries online. Eu não sei se vocês sabem, mas na norma padrão da língua portuguesa, o verbo assistir, no sentido de ver, né? Ele pede uma preposição, a preposição a. Então, assista a séries online é uma oração que tem um verbo transitivo indireto e um objeto indireto, a séries online. Estou pensando em você. Aqui a gente tem uma locução verbal, mas o verbo principal é esse aqui, ó, verbo pensar. Quem pensa, pensa em alguma coisa. Então, se essa locução verbal, se esse verbo, na verdade, pede um complemento que tem uma preposição, ele é um verbo transitivo indireto e o complemento dele é um objeto indireto. Tá, gente? Vocês estão anotando? É importante vocês anotarem isso. Copiem esses slides no caderno de vocês, que eu acho que vai dar uma boa ajuda. E aí a gente pula para os verbos transitivos diretos e o objeto direto. Quando o verbo se liga diretamente ao complemento, sem a preposição, dizemos que ele é um verbo transitivo direto e o seu complemento se chama objeto direto. Veja o exemplo. No meio da poesia, esqueci uns versos. Quem esquece, esquece alguma coisa, né? É um verbo transitivo, exige um complemento. Uns versos é um complemento sem preposição, tá? Isso daqui é um artigo. E aí, se é um artigo, ele vai ser um verbo transitivo direto, tá bom? A gente só considera indireto quando aqui tem uma preposição. Então, vamos lá. Verbo transitivo direto, o complemento desse verbo é um objeto direto. No caso, uns versos. O bêbado virou o copo, exemplo que a gente já viu também. Verbo virar, verbo transitivo direto, porque pede um complemento, por isso ele é um verbo transitivo, mas ele não pede um complemento com preposição, então ele é um verbo transitivo direto e o complemento dele é o objeto direto, o copo, no caso. O objeto direto é o termo que se liga diretamente, isto é, sem preposição, a um verbo transitivo. Então, aqui, ó, queremos alunos criativos. Queremos é o verbo. O objeto direto é esse aqui, alunos criativos. Ele é o termo que se liga diretamente ao verbo, sem nenhuma preposição, estão vendo? Queremos alunos criativos. Então, aqui, verbo transitivo direto, complemento desse verbo é o objeto direto. Veja as fotos do casamento real. Veja as fotos, esse A aqui também é um artigo, tá, gente? Esse aqui não é aquele A de preposição que tá lá, não. Se tivesse uma preposição aqui, teria... Se tivesse uma preposição aqui, teria uma crase, ó. Uma crasezinha aqui. Como não tem, a gente sabe que esse as aqui é só o artigo definido mesmo. Então, veja, é o objeto direto, as fotos do casamento real. Perdão,
Veja é o verbo transitivo direto. As fotos do casamento real é o objeto direto. Sobreviventes de desabamento temem novo desastre. Aqui, sujeito, sobrevivente de desabamento, verbo, temem, verbo temer, novo desastre. O verbo temer exige um complemento. Quem teme, teme alguma coisa, não é? Então, nesse caso aqui, ele está exigindo um complemento que não tem preposição. Não é necessário colocar uma preposição aqui. Temem novo desastre. Se ele não pede um complemento com preposição, ele é um verbo transitivo direto e o complemento dele é um objeto direto. Atriz denuncia cineasta francês. Quem denuncia, denuncia alguém. Né? Verbo exige complemento. Então, já sabemos que é um verbo transitivo. Exige um complemento que não tem preposição, sem preposição. Então, ele é um verbo transitivo direto. Cineasta francês é o complemento desse verbo aqui. O complemento de um verbo transitivo direto é o objeto direto. Então, cineasta francês é o nosso objeto direto aqui, tá bom? Às vezes, um verbo pode estar acompanhado de dois complementos ao mesmo tempo. Nesse caso, dizemos que ele é transitivo direto e indireto. Então, por exemplo, tá, gente? Isso é uma coisa real. Tem gente que fala que esse é um verbo bitransitivo, tá? Isso está correto também. E aí, esses verbos transitivos diretos e indiretos, eles exigem objeto direto e indireto. Vamos ver. Dei para minha amiga oculta uma coleção de papel de cartas. Verbo transitivo direto e indireto, dei, tá? O objeto indireto, dei para a minha amiga oculta. Quem dá, dá alguma coisa para alguém. Então, ele deu para a amiga oculta o que ele deu? Uma coleção de papel de cartas. Esse é o nosso objeto direto, tá? Aqui, ó, esse para é uma preposição, tá, gente? Por isso que esse objeto é o objeto indireto. O verbo aqui exige um complemento com preposição e um complemento sem preposição. Então, dei, verbo dar. Quem dá, dá alguma coisa para alguém. Dei para minha amiga oculta, olha a preposição aqui, objeto indireto, uma coleção de papel de cartas, sem preposição, nesse complemento, então ele é um objeto direto. Alguns outros exemplos. Entregue os documentos para a secretária. Quem entrega, entrega alguma coisa para alguém. Entregue, verbo transitivo direto e indireto. Os documentos, objeto direto, tá? Esse complemento aqui não tem preposição. Esse tem, para a secretária. Para a secretária, então, é o nosso objeto indireto. Dê conselhos para sua irmã. Verbo transitivo direto e indireto, dê. Quem dá, dá alguma coisa para alguém. Dê conselhos. Conselhos é o objeto direto. Para sua irmã, preposição para aqui, configurando o objeto indireto. Devolvi o livro para a bibliotecária. Devolveu. Quem devolve, devolve alguma coisa para alguém. Então, o livro é o complemento sem preposição, é o objeto direto. Para a bibliotecária é o complemento com preposição, então é o objeto indireto, tá? Verbo transitivo direto e indireto aqui. Traga bolo para mim. Traga, verbo trazer. Quem traz alguma coisa para alguém. Complemento sem preposição aqui. Bolo, objeto direto. Traga bolo para mim. Para mim é o complemento com preposição, então esse é o objeto indireto. Ensino português para adolescentes. Verbo transitivo direto e indireto aqui. Quem ensina, ensina alguma coisa para alguém. Ensino português. Esse é o nosso objeto direto, porque não tem uma preposição aqui.
para os adolescentes. Olha a preposição aqui. Então, essa parte é o objeto indireto, tá bom, gente? Vamos lá. E a gente chega finalmente no último tipo de verbo, que é o verbo de ligação. O verbo de ligação é aquele que serve para unir o sujeito ao predicativo do sujeito, tá? O que é isso? Predicativo do sujeito. É a parte da frase que indica as características, as qualidades ou estados que se atribuem ao sujeito. Por exemplo, a menina parecia uma bonequinha. A menina é o sujeito. A gente tem um verbo de ligação que liga esse sujeito a uma característica. Uma bonequinha. É a característica, né? A qualidade desse sujeito. O retrato era marrom e bege clarinho. Esse verbo aqui, ele não tem um sentido por si só. Isso aqui não é um complemento, tá? Isso daqui é um verbo que liga um sujeito a uma qualidade, uma característica ou estado, como está dito aqui em cima. Então, o retrato, sujeito, verbo de ligação, era marrom e bege clarinho. Essa é a qualidade do sujeito, a característica, tá bom? Então, esse aqui é o predicativo do sujeito. O retrato virou brinquedo. Sujeito, o retrato virou brinquedo. Verbo de ligação, característica. A mãe andava cansada. Estado, como a mãe estava. Verbo de ligação, sujeito, predicativo do sujeito. Todos os retratos estavam envelhecidos. Estavam, verbo de ligação. Todos os retratos é o sujeito, verbo de ligação liga o sujeito a uma característica. Qual é a característica desse sujeito? Envelhecidos. Então, é isso, gente. Os verbos de ligação, eles não têm um sentido por si, mas eles são importantíssimos para ligar o sujeito a alguma característica. Vou deixar para vocês um exercício. Vou ficar à disposição tanto na plataforma quanto no WhatsApp. Então, qualquer dúvida me procurem.